Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Deus nos ensina, através desta palavra de Provérbios no capítulo 24, versículos 3 e 4, na tradução da NVI, que nós precisamos construir a nossa casa, ou seja, construir e estruturar a nossa família com solidez. E para isso, nós precisamos olhar para os nossos filhos com atenção. Precisamos saber quem eles são, precisamos entender a maneira como eles pensam. Cada criança tem uma inclinação particular. Nenhum filho é igual ao outro. Nós que somos pais, precisamos saber que os nossos filhos são diferentes, exatamente como a noite é diferente do dia, ainda que eles estejam na mesma família. Nós não podemos motivá-los da mesma forma. Nós não podemos esperar que eles reajam da mesma forma, porque eles são completamente diferentes, embora sejam nossos filhos. Sabe por quê? Porque cada ser humano é um. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos essa realidade, nós vamos perceber que eles têm habilidades, talentos e interesses completamente diferentes. Mas nós vivemos em um tempo pós-moderno em que nem sempre os pais estão em casa, e aí é que está, este é o grande prejuízo que nós temos com a pós-modernidade. Mas nós não temos como correr, nós não temos para onde ir. Então o que nós fazemos? Precisamos correr para o eterno, precisamos olhar para Ele e gastar, ou melhor dizendo, investir tempo percebendo quem são os nossos filhos. Sabe por quê? Porque eles vão crescer. E quando nós chegarmos à maturidade como pais, eles terão ido embora. Nós não somos perfeitos, nós precisamos de um direcionamento de Deus. E aí, Ele nos dá esse direcionamento. Em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Você vai precisar edificar a sua casa. Nesses primeiros anos, eles são os mais importantes, porque é ali que você está estabelecendo os fundamentos. É ali que eles estão sendo firmados. Então você precisa educá-los, você precisa forjá-los na palavra, você precisa ensiná-los pelo caminho da retidão em que eles devem andar, e sendo isso colocado dentro deles, esta voz, quando você menos esperar, vai emergir de dentro deles e eles serão alçados ao lugar correto. Por quê? Porque foi semeado em seu coração. Esse é o nosso desafio, mas nós precisamos olhar para esse texto, para esses dois textos, e tirar dele o melhor direcionamento, criar os nossos filhos segundo o caminho que Deus tem para eles, é olhar qual é a sua inclinação, olhar quais são as suas potencialidades. E o único jeito de você fazê-lo é se você conhecer quem são os seus filhos. Este é o nosso desafio. Então, gaste tempo com isso. Observe, use o tempo que você tem. Não adianta dar desculpas dizendo eu não tenho tempo. Ache e encontre tempo, porque eles são a coisa mais importante que você pode fazer no começo da vida dos seus filhos, para que quando eles crescerem, eles não desviem, eles permaneçam naquilo que você os ensinou. Que Deus te dê um tempo maravilhoso na vida em família e que realmente você entenda como Deus é bom e Ele quer que nós tratemos os nossos filhos como Ele nos trata. Para isso, você precisa correr para Ele, para entender qual é a mente do teu Deus a respeito da tua família. Pai, muito obrigado, porque neste momento
nós estamos sendo alertados que precisamos entender quais são os teus pensamentos a respeito da nossa família, para que nós possamos instruí-la segundo a tua orientação. Muito obrigado pela tua presença em nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é em nome dele que nós oramos. Amém.